Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A gente vai começar o nosso curso Trilha da Advocacia. Agora a gente vai fazer a aula derradeira. Que aula é essa, Fernanda? A aula que fala sobre gestão de pessoas na advocacia. Sim, gestão de pessoas faz toda a diferença quando se trata de aumentar a rentabilidade do seu negócio, aumentar os resultados do seu empreendimento. Muitas pessoas não se atentam a esse detalhe, mas eu joguei a semente na aula de ontem. Não adianta você vir aqui e achar que vai crescer a sua empresa, a sua advocacia, fazer uma proposta mirabolante comercial, criar uma estratégia robusta para você crescer o seu negócio, vender mais, né? Prospectar novos clientes, se você não estiver preparado para dar esse salto, preparado para escalar o seu negócio, preparado para crescer. Eu, ao longo desses 17 anos que eu tenho de escola, nas quais a UNQ, que é a União Nacional da Qualificação para o Emprego, também prestava consultorias para empresas no geral, desde sindicato a gente já atendeu prestando consultoria, até empresas de médio porte, que vieram contratar, que vieram identificar qual era a dificuldade, o que podia usar, como poderia crescer. Observa o detalhe. Toda vez que tinha um grande risco de quebra dessas empresas, ou toda vez que o empresário acabava quebrando, era porque ele tinha crescido sem estratégia, crescido exponencialmente sem estar preparado. E parece loucura, parece contrassenso, mas quando você não está preparado, sabe o que acontece? Você não tem atendimento, você não consegue entregar. Vamos supor que você seja um e-commerce hoje. Você tem a estrutura de entrega para além do comercial, você tem estrutura de entrega desses produtos? Você tem estoque e recebimento desses produtos com rapidez para poder levar, para poder entregar esses produtos? Veja, a gente está usando aqui um exemplo normal de dia a dia das empresas, para você perceber. Fernanda, não, mas você está falando com advogados, para advocacia. Ok. Então, imagina que agora você é um advogado trabalhista e você foi lá e foi contratado para trabalhar para uma grande empreiteira, por exemplo, um grande banco, por exemplo, né? Que geralmente eles têm uma carteira boa. Você foi trabalhar para um grande banco. Me diz agora, você está preparado para assumir a quantidade de processos que aquele banco vai te trazer? Vamos imaginar que, Fernanda, olha, mas eu sou especialista trabalhista, que foi o exemplo que eu trouxe. Ok, mas só que o banco só te contrata se você fizer, se você assumir a carteira dele completa, o contencioso dele completo, que seria atendimento ao cliente, empresarial, consumidor, trabalhista, tributário. Você está preparado para isso? Então, observa, basta você mirar na Lua? Não basta. Porque quando você sair da atmosfera para chegar na Lua, você vai ficar sem ar se não tiver os equipamentos necessários, os equipamentos corretos. Entendeu? Então, se você precisa ter os equipamentos corretos para sobreviver no ambiente diverso daquele que você está acostumado. É isso que eu quero que você desperte agora, para observar se essa meta que a gente vem traçando aqui ao longo dessa semana, essa meta, esse ideal de advocacia que você desenhou, que você estabilizou, que você criou para você, esse ideal, essa metona, ela está coerente com o que você tem para entregar hoje? Com as ferramentas que você tem para entregar hoje? Se não estiverem, tá tudo bem, porque o momento é esse de você criar o plano. Você ainda não tem, você está estruturando o plano, acertando as arestas, cortando o que precisa ser cortado, tirando, ajustando, certo? Então você está traçando um plano de crescimento no qual vai envolver você ter uma demanda maior, um fluxo maior de clientes, e daí vem a demanda de você perceber
que não, você, primeiro, não vai dar conta de tudo sozinho. Primeiro ponto. Primeiro ponto, você não vai dar conta de tudo sozinho. Então, ok, eu não vou dar conta de tudo sozinho, beleza. A segunda premissa é assim: você não precisa dar conta de tudo sozinho. Percebe? Você não vai dar conta de tudo sozinho, é uma premissa, é um ponto. Você não precisa dar conta de tudo sozinho, é outra premissa, é outro ponto. Observa bem esse ritmo da sua vida. Quando você está no movimento da sua vida, você precisa ter assertividade quanto ao que você quer, clareza do que você quer, assertividade pontual naquilo que você vai fazer. E outra, perceber que quando pedir ajuda, quando precisar de ajuda, você pode pedir. Nós crescemos para ser autônomos, independentes. Mulheres sofrem muito com isso, né? A gente, não, porque eu dou conta de tudo. Aí a gente cria super-heroínas com burnout, super-heroínas com depressão, super-heroínas exaustas, loucas, lunáticas, porque começam a nos dar nomes. Por quê? Porque não é concebível para nós mulheres falarmos que estamos cansadas, que não podemos e não queremos fazer tudo sozinhas. A gente cogitar em falar eu não quero fazer tudo sozinha, parece que é um demérito nosso, é uma fraqueza nossa, quando na verdade não é, porque a gente não vai dar conta mesmo e nem precisa dar conta de tudo. Então, eu quero que você observe. Você está preparado para aquela advocacia que você desenhou ontem? Você está preparado para a advocacia que você almeja, que você sonha, que você idealiza? Sim, estou preparado. Ok. O que significa estar preparado? Você hoje já tem ideia de como você vai contratar alguém ou do que você pode delegar? Uma das perguntas que eu ouço lá, que eu recebo muito na caixinha de perguntas do Instagram, é justamente a seguinte pergunta. Fernanda, quando eu sei que eu devo delegar? Ou como eu sei que eu devo delegar? Você sabe que você vai delegar, e aqui a gente já começa a entrar mais especificamente na gestão de pessoas. Você sabe que precisa delegar, que pode contratar alguém, quando você percebe que está fazendo muito mais do que você consegue. Então, vamos pegar a carteira do banco? Você recebeu agora a carteira do banco, caiu no seu colo. Você está feliz da vida porque você vai ficar milionário, ótimo. Mas você tem receita, dinheiro para ficar milionário nesse momento? Né? Estrutura para ficar milionário nesse momento? Porque o banco vai te pagar daqui a um mês. Né? Você está preparado para ter os equipamentos necessários, para fazer as aquisições necessárias, aumentar sua internet, comprar mais computadores, ferramentas de trabalho. Ok. Então, agora eu quero que você observe. Eu estou fazendo o que para além das minhas forças? O que eu tenho feito que é pesado demais para mim? O que eu não estou mais aguentando fazer? Esse é o ponto número 1. Anota aí. O que eu estou fazendo que é demais para mim, que eu não estou mais aguentando fazer? Segundo ponto, o que eu estou fazendo que está me demandando um tempo e me tirando da visão estratégica? Eu vou explicar. Tem um ditado que fala assim: você está trabalhando na sua empresa e que horas que você ganha dinheiro? É mais ou menos assim. Porque quando o dono está trabalhando na empresa, ou seja, está no operacional, quando que ele está criando estratégias para crescer? Quando ele está criando estratégias ou ajustando ou visualizando o que pode ser ajustado, modificado, quando é que ele tem esse momento platônico, esse momento de contemplação do negócio dele? Não tem.
Então, vamos imaginar agora que você recebeu essa carteira do banco, você agora é um gestor jurídico, né? Você acabou de receber uma carteira do banco, veio para a sua advocacia. Então, qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Ok, eu estou aqui começando a fazer um monte de coisa. O que eu estou fazendo que me demanda um tempo? E ao me demandar tempo, eu estou deixando de olhar aquilo que poderia ser olhado. Como, por exemplo, quantas vezes eu consigo iniciar ou melhorar ou criar uma tese melhor jurídica para ter outros resultados dentro desse banco, dentro desse cliente. Porque também tem isso, o direito ele é volátil. Às vezes a gente tem uma linha, uma demanda de processos dentro do nosso escritório e a gente está fiel àquela tese inicial e não se dá conta de que aquela tese inicial ela vai cair por terra em algum momento ou ela está ficando mais frágil a cada dia que passa, porque pode ser que o seu adverso apanhou uma vez, apanhou duas, apanhou três, ou seja, perdeu uma vez, perdeu duas, perdeu três. Mas será que ele está lá quietinho, só apanhando, apanhando, apanhando? Será que ele está confortável na surra que ele está levando? Eu acho que não. Então, do mesmo jeito que ele está criando já uma tese para poder mudar as respostas que ele tem obtido no tribunal, você, por outro lado, já tem que estar criando uma tese para reforçar essa resposta que você tem obtido. Mas quando é que você vai ter um tempo de aprofundar na temática específica daquele processo, se você está aqui o tempo inteiro respondendo, fazendo juntada? Você está o tempo inteiro fazendo juntada. Você está o tempo inteiro diligenciando, pedindo documento para cliente. Agora, com as audiências telepresenciais, com as audiências virtuais, você está o tempo inteiro solicitando e-mail e endereço e telefone das testemunhas, porque sim, a gente, advogado, a gente é que tem que intimar testemunha. A gente virou serventia e nem ganha por isso, né? E tá tudo bem, todo mundo finge que tá tudo bem. Eu não vejo a OAB operando nessa defesa de que a gente não é um serventuário. Eu acho que é esse o papel da OAB, ela defender a classe, a categoria. E qual que é a defesa da categoria nesse momento? É tirar das nossas costas uma operação que não é nossa. Não cabe para o advogado ter que ficar intimando testemunha. Por quê? Por que eu tenho que fazer um trabalho de um serventuário? Fica aqui a crítica, né? Por que eu tenho? E ano eleitoral, hein, Brasil? Ano eleitoral. Vamos colocar essa temática aí em pauta? Para ver se os concorrentes, para ver se os pretensos, os candidatos ouvem isso. É ano eleitoral. Por que eu tenho que fazer trabalho serventuário? Por que eu tenho que ficar emitindo carta precatória? Por que eu tenho que expedir carta precatória? Por quê? Como assim eu tenho que ficar expedindo carta precatória? Entendeu? Eu não ganho para isso. Por que eu tenho que fazer isso? E se naturalizou, né? A minha surpresa é que se naturalizou. Aquele ditado nunca foi tão verdadeiro para os advogados. Em casa de ferreiro, espeto é de pau. Porque se naturalizou de tal forma que ninguém nem questiona. Ninguém nem para questionar. Você está ali emitindo, você está expedindo 10 cartas precatórias e ninguém para questionar. Peraí, por que eu estou fazendo isso? Se isso é um trabalho serventuário, né? Por que eu estou fazendo isso? Estranho. Por quê? Ninguém pergunta. Ficou normal. Por que eu tenho que intimar a testemunha? Eu tenho que lançar o rol. Mas por que eu tenho que fazer a operacionalização da intimação da testemunha, provar nos autos? Por quê? Quem está se beneficiando com isso? Porque não é a classe do advogado. Não é a classe do advogado. Entendeu? Então, veja, eu tenho que fazer isso. Então, você recebeu essa carteira do banco? Olha que coisa. Você tem 1 milhão de cartas precatórias para poder fazer as intimações. 1 milhão de cartas precatórias para poder fazer
expedições. E aí? Tem que expedir a carta precatória, tem que fazer a juntada, a distribuição e ainda tem que provar nos autos origem que você distribuiu. E ainda tem que ficar diligenciando a carta precatória e os autos origem, ou seja, nem dá trabalho ser advogado, né? Então, isso é operacional, isso é operação, isso é operacional. Isso é máquina fazendo. O Watson vai fazer. Hoje tem a inteligência artificial, tem programas que já fazem a distribuição, que já fazem o protocolo das ações, já tem, hoje, já tem inteligência artificial, programas, né, apps, que já fazem isso. Entendeu? Então, veja, eu quero que você observe que quando você estiver com. Não é só receber a prospecção, não é só receber o cliente, porque aquele cliente ele vai te trazer uma demanda que vai te gerar um esforço. Quando esse esforço, então, primeiro, quando você não está conseguindo dar conta, é muita coisa, muita coisa, muita coisa. Segundo, quando você percebe que não consegue olhar para o mundo, olhar para a parte de negócios, para a gestão de negócios do seu escritório, porque você está ali enfurdada, você está ali atolada no seu trabalho, você está ali atolada na operação. Então, quando você estiver nesses dois momentos, primeiro você não quer, primeiro você está atolada na operação e segundo você não quer, você não consegue olhar para. Primeiro, você não consegue olhar para o negócio, para a estratégia, para crescer o seu negócio. Segundo, você está com muito sem braço, né? Você está sem braço, você está ali na correria, não consegue se aprofundar, não consegue fazer mesmo, cumprir os seus prazos, cumprir suas obrigações, porque está muito pesado. Quando você observa isso, é o momento de você cogitar em contratar alguém. Tudo bem? No curso Advocacia Magnética, que é o meu curso de gestão de negócios, eu tenho lá um módulo que eu disponibilizo para você só de gestão de pessoas. Esse módulo separado, ele sai por 697. Você pode olhar lá na minha bio, você consegue comprar ele sozinho. Por 697 vem o módulo completo de gestão de pessoas, plano de endomarketing para crescimento e tudo mais. Mas no curso Advocacia Magnética, que é 997, por enquanto, você recebe como bônus esse curso, sem pagar nada mais por isso, tá bom? Então, lá, pagando 997, você ganha o Advocacia Magnética, que são as estratégias para o seu negócio, e aí você ganha o brinde, o bônus, que é gestão de pessoas para advocacia. Nesse módulo, a gente trabalha desde esse momento de enxergar qual é o seu momento atual, até o momento em que você vai demitir alguém. Porque isso é importante e pouco se fala. Você está lidando com pessoas. O nome é gestão de pessoas. Há quem diga hoje que o nome é gestão de talentos. Eles vão mudando o nome só para encher linguiça. Gestão de pessoas. Você está lidando com o ser humano. Aí na hora de demitir, você fala, tá, tchau, obrigado, vai embora. Não quero mais você. Você pode, mas não deve, porque você está lidando com pessoas. E se não é mais o momento dele ali com você, mas é o momento dele numa outra carreira, numa outra profissão? E se no futuro você precisar dele de novo, você empresa advocacia, tem que deixar as portas abertas para o seu liderado também. Essa preocupação que o liderado tem em deixar a porta aberta, né, na empresa, na advocacia, não, eu tenho que sair de boa, porque se eu precisar voltar, se der dor de barriga, eu volto de novo. Mas essa premissa ela é mão dupla, é recíproca. Então, eu tenho que sair de boa, mas você também tem que ficar de boa para quando eu sair. Por quê? Porque tanto eu posso ter que voltar para trabalhar com você, quanto você pode ter que voltar para trabalhar comigo. Tá? Essa visão macro você precisa desenvolver também. Então, decidir que eu preciso contratar alguém. O que eu preciso fazer a partir de agora? Agora, primeira coisa que você faz, e isso tem uma aula na advocacia magnética que fala só disso. Você tem que olhar o seu caixa. Gente,
Assim, por favor, olhe o seu caixa. Tem um ditado que fala assim, o caixa, uma frase que fala assim, o caixa é rei, né? Como eu sou feminista, eu falo que o caixa é rainha. A caixa. O caixa é rainha. O caixa é rei. Você tem que saber quanto você tem de previsão de recebimento. Você tem que saber quanto você pode ganhar no seu escritório, quanto você ganha e quanto você pode ganhar. Você precisa fazer essa análise todos os meses, fazer ali. Eu sou bem analógica, tá? Então não tenho sistema, programas, não. Eu faço tudo na mão, no dedo, né? A gente fala. E uso Excel, o Word, PowerPoint. Gente, o pacote Office está aí para isso. Então, faça a planilha, escreve no caderno, faça a planilha. Quem é mais digital já tem app que pensa por você, que você vai lá e faz. Mas quem alimenta o app é você. Então não adianta você falar assim, não, porque tem um monte de app, eu vou pegar o app mais Blaster Master, o aplicativo mais Blaster Master, e aí você compra o aplicativo, paga horrores de um dinheiro que você não tinha e nem precisaria gastar agora, mas você não se doutrinou, não se condicionou a alimentar. Você não tem o hábito de fazer. Então, o que vai acontecer aí? Vai dar ruim. Por quê? Porque você vai ser mais uma coisa que você comprou e não usou. Então, a minha premissa é: começa com o que você tem. Criou o hábito, se condicionou, entendeu a importância daquilo? Entendi. Agora você pode buscar abranger. Agora você vai buscar um aplicativo para facilitar a sua vida. Agora você vai buscar um trabalho que te facilite. Eu estou com uma mentorada que ela comprou um aplicativo, ela foi na Fenaló em 2019, a última Fenaló que teve. Inclusive, eu estava lá também e a gente ainda não se conhecia. E lá na Fenaló se dividiu assim: 70% de empresas vendendo aplicativos, a inteligência artificial está forte mesmo, e 30% de conhecimentos, de abrangência, de networking, de venda de livros e assim por diante. 70% de concorrência, né, de opções de mercado para você comprar. E ela parou em vários estandes. E é legal porque eu trabalho com gestão de pessoas, quando eu vou nessas feiras, nesses eventos, nesses estandes, fica tão claro o quanto a gestão de pessoas faz diferença, porque o que tem de gente que erra na hora de mandar o colaborador para o stand. Então, veja, você é advogado, está ampliando a sua banca e está crescendo, né? Você vai comprar um stand numa feira, seja para o que for que você for vender, oferecer ali, ou se mostrar apenas só para estar ali, né, prospectando, sei lá, cuidado, porque a pessoa que vai estar lá, ela tem que querer estar lá, ela tem que entender qual é o papel daquele lugar. Porque eu vejo nas feiras, é que agora a gente está há um ano sem feira, né, por causa do coronavírus, mas a gente vê nas feiras muito nítido qual é a cultura da empresa. A cultura da empresa é não olhar para o funcionário, para o colaborador dela. E aí ela fica ali se restringindo, não olha para o seu colaborador, justamente por quê? Porque ela não sabe fazer isso. Você entendeu o que eu quis dizer? Que tem a ver com essa relação que a gente vai fazer agora com essa mentorada. Ela falou o seguinte, né? Lá no atendimento com ela, tá? A gente estava vendo, e ela estava me dizendo, Fernanda, eu sou tão indisciplinada que eu comprei aqui o sistema, eu passei em vários estantes, fui muito mal atendida. Eu até percebi que tinha alguns programas melhores para mim, mas eu fui tão mal atendida que quando me serviram um café, que a menina conversou comigo, que me envolveu, que me atendeu, eu tenho certeza que eu comprei o mais caro, mais difícil, mas foi porque eu não podia dizer não para aquela pessoa que estava ali. E você já deve ter passado por isso, né? De encontrar uma vendedora, um vendedor que era tão cativante, que era tão, sabe, carismático que você não conseguia sair dali, era magnético, né?
você não conseguia sair dali. Exato, isso aconteceu com a minha cliente. Moral da história, ela está lá com um sistema que ela não consegue usar porque ela não sabe usar. O fato é esse, ela não sabe usar. E passou já o período onde ela tinha o direito de fazer as perguntas, o que é uma falha da empresa também, mas enfim, ela perdeu o período que ela poderia, sabe, tipo o manual, a tutoria, ela perdeu esses tutoriais, né, essa tutoria. E aí ela tá lá com um elefante branco, porque ela não sabe usar um sistema que foi caríssimo. Então a minha pergunta para você é você sabe usar o que você está pretendendo usar? Se você souber, vai na fé, vai com tudo e compra esse sistema. Se você não sabe, primeiro se adequa, primeiro cria a disciplina, cria a rotina, para depois você ir lá e avançar, comprar o que é necessário para você se desenvolver, tá bom? Então, primeiro cria a rotina, depois criada a rotina, você vai lá e vai para as cabeças. Aí sim você compra sistemas, porque esses sistemas aí, eles substituem até um advogado júnior. Por que, Fernanda, substitui um advogado júnior? Porque eles fazem petições com base na jurimetria, porque eles fazem petições analisando todo o contexto. Então, eles conseguem fazer petições. O Watson, né, da IBM, faz petição com 35 segundos. E é petição que passa, viu? É petição boa, não é petição ruim, mequetrefe, não. Então, assim, 35 segundos ele vai lá e faz a petição. Então, cuidado, muito cuidado quando você estiver prestes a fazer uma aquisição, porque tudo tem que ser pensado a longo prazo. Quem sou eu para usar essa ferramenta? Se eu sou uma pessoa que sei, então eu vou lá e compro, senão não. Voltando para a gestão de pessoas, que a gente nunca saiu, mas enfim. Observei isso, agora eu olho meu caixa. Quanto eu tenho dentro da minha advocacia de previsão, de carteira, do que eu posso ativar, do que eu posso reativar, quanto eu tenho, qual a minha projeção de crescimento, a minha projeção financeira. Porque, veja, você vai contratar alguém, você tem que ter capital de giro, você tem que ter caixa já na sua casa, já no seu escritório, que te dê 6 meses no mínimo de folga. Pessoas, por favor, por mim, por você, para você, você tem que ter caixa que te dê pelo menos 6 meses de folga. O que é essa folga? Folga para você pagar o seu colaborador sem morrer no brejo. Então, você vai ter dinheiro para pagar essa secretária que você tanto quer contratar? Se você tiver, contrata. Se você não tiver essa garantia de pelo menos 6 meses de capital, e é hoje, tá? Não é a garantia só na carteira. Ah, eu tenho fluxo de caixa de 6 meses, então, olha, para os próximos 6 meses, os meus clientes vão me pagar e vou ter caixa. Não é assim que funciona. Sabe por quê? Porque o mundo é impermanente. Se você não aprendeu nada com a pandemia, se você não aprendeu nada com a pandemia, nada, vamos dizer que você é tapado total. Com perdão da palavra, data máxima vênia, senhor, vossa excelência, vossa excelência, senhor e senhora, doutor e doutora. Se você, assim, vamos supor que você é um tapado, tapada, total, uma besta andante. Vamos supor que você seja essa pessoa que eu estou fazendo do mundo. Quem sou eu, sabe? O John Travolta? Vamos supor que você seja essa pessoa, esse ser. Então, eu vou te dar a primeira lição, que você, pelo menos isso, você tem que ter entendido. Pelo menos essa lição você tem que levar para sua vida. Nada é permanente. Nada é certo. Nada é garantido. Nada. Se você pegar as últimas decisões do STF, muitas decisões foram reformadas na linha. Lembra, quem é advogado mais antigo sabe disso que eu estou falando. Quando você tinha uma ação, você sempre olhava o STF. Aí, quando você olhava o STF, você falava, não, a jurimetria faz isso, né? Não vai dar.
Não, não vou fazer. Você já fazia isso. Quando caía com um determinado desembargador, você já é um ministro, você já falava, putz, grila, não vai dar, que droga, não era para ter sido ele o relator. Você já pensava assim. Mas você falava, não, tenho esperança porque o revisor é outro. Ah, ufa, então eu vou correr para fazer a sustentação oral porque eu tenho esperança no revisor. Então você já sabia, era previsível. Mas nem isso é previsível mais. Nem isso. As últimas decisões do STF mostram para a gente que o índice de imprevisibilidade ele está assim, ó, tá no pico, tá no pico. Tudo é impermanente, tudo é imprevisível. Tudo é imprevisível, tudo é impermanente. Coloca isso na cabeça. Eu fiz esse movimento assim, até parece rap, né? Tudo é imprevisível, tudo é impermanente. Dá para a gente fazer um rap com isso, para martelar, porque vamos supor que você seja uma anta total, tá? Então você é uma topeira de mão máxima, beleza, viva com isso. Mas essa lição você tem que ter tomado com a pandemia. Essa lição na pandemia você tem que ter tomado. Nada é garantido, nada é permanente, nada é certeiro, nada, nada, nada. Tem sniper que erra o tiro. Tudo bem, Silvia? Tem sniper que erra o tiro. Então, nada é permanente, nada, tá? Então, entendendo isso, o caixa que você tem que ter, o caixa que você tem que ter, o capital de giro que você tem que ter para pensar em contratar, ele tem que estar na sua poupança, ele tem que estar guardadinho de 6 meses, pelo menos, de reserva, para que você tenha garantia de pelo menos 6 meses antes de dar esse tiro, antes de dar esse salto, de contratar alguém, de colocar alguém no seu guarda-chuva. Se você entender isso dessa aula, você assim já ganhou, né? Eu já fico feliz, porque veja, não adianta você ir lá e contratar alguém, não, porque eu acho que eu tive colegas que quebraram 3 meses depois de conseguir uma carteira gigantesca, era uma empreiteira, nossa, era gigantesca. E o meu colega era meio assim, meio aloprado, ele era meio impulsivo. E aí o que ele fez? Não, porque eu tô com essa carteira. O que ele fez? Já comprou um carro. O carro mais blaster. Não, porque eu tenho que chegar nesse cliente assim. Aí o que ele fez? Já alugou um escritório mega, já fez não sei o que, não sei o que lá, fez tudo, tudo, tudo que você pode imaginar que não deveria ter sido feito. Moral da história, ele esqueceu do principal. O contrato que ele fez ali era um contrato no qual ele não... Ai, é um erro de principiante, né? Mas aquele contrato que ele fez, ele não pesquisou o histórico da empresa. Ele fez um contrato inábil, um contrato simplão. Ele achou que eram contratos de honorários como ele tinha com os outros clientes. Ele achou que era o mesmo tipo de contrato de honorários. E não é esse tipo de contrato aqui, ele tem que ser bem mais robusto. Para você ter uma ideia, era um contrato de em torno de 150 mil reais por mês. Poxa, se você tem uma previsão de receber 150 mil reais todo mês garantido, você vai, né? Você surta mesmo. Eu já iria para Aruba agora, né? Eu ia lá, ficar lá tomando, né? Trabalhando de lá remota, pronto. Eu vou comprar uma casa em Aruba, né? Então, veja, cuidado, cuidado, porque nada é permanente, nada é garantido. Então, quando ele fez essas aquisições, ele extrapolou. Por quê? Porque ele não fez a lição de casa. E a lição de casa era: peraí, deixa eu firmar esse contrato aqui de maneira tal que eu não fique desamparado. Moral da história: o carro ele perdeu, o aluguel que ele estava lá, ele teve que pagar multa, porque afinal de contas é um advogado fazendo uma locação comercial, né? Era uma locação comercial firmada por um advogado. Então, isso tem muito peso quando você chega no tribunal. Porque a juíza, o juiz, olha para você e fala: mas, doutor, você é advogado. A gente não está falando com um leigo que está discutindo a multa de uma coisa que, né? Não, você é advogado, você tinha ferramentas, você poderia ter feito, você poderia ter traçado. E ele não fez. Então, assim, cuidado, cuidado. Vou contratar.
Faça aqui a captação, a identificação do seu fluxo de caixa, do seu capital de giro. Analisei, tenho dinheiro, tenho bufunfa real ali na minha carteira, na poupança, no, sei lá, nos lugares que você vai colocar aí, nos investimentos que você... Parênteses. Vai colocar no investimento que seja, além de rentável, possível de ser retirado a qualquer momento. Se esse é o seu capital de giro, tira o olho dos juros que você quer receber e coloca o olho na gestão do negócio. Aquilo é uma renda passiva. E para renda passiva, a gente tem outra análise. Enquanto o seu negócio, a advocacia não está robusto, não adianta você ficar pensando em renda passiva. Você primeiro melhora e articula a sua gestão de negócios. Primeiro a sua empresa é sólida, sua advocacia é sólida, tem raízes, depois você faz o que você quiser com o seu dinheiro. Mas o capital da empresa, o capital de giro é da empresa, é da advocacia. Não é para ser retirado daqui para eu ir lá e fazer um investimento de um ano. Eu só posso retirar com um ano, porque senão eu vou pagar imposto de renda, vou pagar, vou perder. Não. Se você tiver essa liquidez que você não pode retirar, sabe o que acontece? Acontece aquilo que a gente já sabe. Você quebra, porque quando você for retirar, não consegue nem pagar a rescisão do colaborador. Entendeu? Júlia, essa vai ficar salva agora, mas compartilha com os amigos aí, tá bom? Passa para o pessoal. Então, assim, observa o detalhe que você precisa ter. Capital de giro para que você tenha uma reserva de pelo menos 6 meses para você pensar em contratar. Fernanda, eu tenho essa reserva. Legal, então vamos olhar? Olhamos aqui o que eu estou fazendo que eu não precisaria estar fazendo, que está me tirando o olho do meu negócio, da gestão da advocacia e está me deixando no operacional. Segundo, eu estou fazendo coisas braçais que não precisaria estar fazendo, então eu vou lá e passo para outra pessoa fazer. Eu posso delegar. Terceiro, que na verdade é o primeiro, eu tenho dinheiro para contratar? Se eu tiver dinheiro para contratar, então eu vou lá e contrato. Se eu não tenho dinheiro para contratar, então, opa, peraí, deixa eu segurar esse dinheirinho aqui até eu ter dinheiro para contratar. Então, enquanto eu não tiver, eu vou trabalhar sim das 6 à meia-noite e de madrugada ainda vou criar estratégias, porque é isso que eu preciso fazer. Entendeu? Porque é o meu negócio, é o meu crescimento, é a minha advocacia. Sim? Fiz isso, tracei essas estratégias, pensei em tudo isso. Sabe o que acontece agora? Você precisa definir. Lembra, na aula passada, na aula 3, a gente falou sobre gestão de negócios. Na aula 2, a gente falou sobre mentalidade. Na aula 1, a gente falou sobre desafios que a gente enfrenta. Tudo isso para te preparar para hoje. Eu vou contratar alguém, mas esse alguém vai ser minha sobrinha que está desempregada e que é muito bonitinha e eu amo ela de paixão? Não, não. Nunca, nunca, mas nunca. Pensa no nunca assim com um nunca bem grandão. Pensa no nunca com nunca bem grandão. Nunca. Nunca para infinito da tela. Ó, sai da tela o nunca. Tá? Pensa nisso. Nunca, nunca, hipótese alguma, por razão, circunstância nenhuma, você contrate alguém que você não possa demitir. Pergunta como é que eu sei. Né? Como é que a Fernanda sabe disso? É lendo? Nunca contrate alguém que você não possa demitir. Mas dá uma dor de cabeça que você não tem noção, assim. Entendeu? É igual emprestar dinheiro para amigo. Não empresta, dá? Dá. Porque pelo menos você perde dinheiro, mas não perde o amigo. Agora, se você emprestar dinheiro para o amigo, você está pedindo para perder os dois. Então, eu vou contratar alguém que eu não posso demitir? Não, não. Ai, Fernanda, mas vai ser bom para mim, vai ser bom para ela. Então, aqui a cereja, ó, cereja, cereja, vem comigo. Então, sobrinha linda,
amor da minha vida, melhor sobrinho do mundo, tia, como eu te amo. Vem cá, minha filha. Olha, sabe que a tia é milionária, né? Então, a tia é milionária porque ela trabalhou muito. A tia é milionária porque ela está construindo o império dela. Então, meu amorzinho, Tididinha, né? Então, eu quero que você seja milionária como a tia. Mas para isso, você vai começar a trabalhar comigo. E para trabalhar comigo, não é para trabalhar com a tia, é para trabalhar na advocacia da tia. Ou seja, é um outro lugar, é um mundo paralelo. Percebe que empresa, advocacia, o negócio é um mundo paralelo, é outro lugar. Por isso que a maioria não dá certo e leva no amadorismo, porque ele entende que é a extensão dele. E não é, gente. Não é. Ainda que a advocacia seja personalíssima, né? Ela não é a extensão de você. Não deveria ser. Ok? Então, quando eu tenho essa conversa com ela, que não precisa ser tão babado assim, mas quando eu tenho essa conversa com ela, eu estou mostrando para ela que assim, a advocacia é um negócio, é um outro ambiente, é um outro lugar, e ela de forma alguma vai poder ficar fazendo corpo mole, ligando para namoradinho, atendendo mal quem ela não gosta, ficando o dia inteiro no celular. Ou seja, eu estou alinhando expectativas, porque eu vou perguntar para ela o que ela quer do futuro, o que ela quer, como ela se vê no futuro. Eu vou fazer uma entrevista como outra qualquer, para ela entender que ela está sendo contratada e não que ela está vindo me ajudar e nem que eu estou indo ajudar. Não é uma troca de favores, é uma relação trabalhista, é uma relação empresarial, ok? Se você tiver bem clara essa percepção na sua cabeça, chances são que você vai ter resultado. E resultado bom, viu? Resultado bom. Como assim, Fernanda? Se você tiver essa percepção de que aquela colaboradora pode ser a sua sobrinha, eu conheço, se você pegar a empresa Diniz, o Abílio Diniz contratou todos os filhos, né? Salvo engano, irmãos, todo mundo é parente dele. A Magazine Luiza contratou todos os filhos. O filho dela agora é presidente, né, do Magazine Luiza. Então, assim, pode dar certo, Fernanda? Pode. Se as estruturas estiverem, se as expectativas estiverem alinhadas. Porque trabalhar junto é difícil. E olha só que interessante, numa conta rápida, a gente trabalha das 8 às 6, via de regra. Das 8 às 6 está dando aí 10 horas, tirar uma, 9 horas. Está dando 10 horas de relação, né? Porque geralmente o almoço é ali perto. 10 horas de relação. Aí você, em tempos normais, você pega trânsito para ir para o trabalho, trânsito para ir para casa. Quando você chega na sua casa, você já está ali com 12, com 14 horas, 15 horas de fora, né, da rua. Aí você vai conversar com seus parentes, geralmente você fica ali com seu parente, com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, com sua mãe. Geralmente você fica ali 2 horas, 3 horas, às vezes menos, 1 hora. Se você estuda e trabalha, então você fica menos de 1 hora com a pessoa que você ama, com a pessoa para quem você daria a vida. Percebe como é bem contraditória a nossa vida, a vida que a gente leva? Então, eu vou ter uma relação de trabalho com uma pessoa que, primeiro, eu não posso demitir, né? Porque se eu demitir, vai influenciar diretamente no meu almoço de domingo, que ela é minha sobrinha e todo domingo eu vou almoçar na mãe, e na mãe chega a família inteira, e aí? Então, vai intervir na minha relação de domingo, na minha relação familiar. Segundo, eu estou contratando alguém que vai passar tantas horas comigo que eu não conheço, vamos supor, pessoa de fora, eu não conheço, vai passar tantas horas ali comigo, aí sabe o que acontece? Eu contrato uma pessoa que sorriu para mim. Agora todo mundo acabou o BBB, todo mundo, né, ficou impressionado com a VTube.
A gente estava aqui fora, a gente estava aqui fora, a gente consegue ter a visão de quem é a VTube. A gente consegue falar dela. A gente consegue falar dela, a gente consegue ter uma noção de quem é ela. Mas quem está lá dentro, aquela olhadinha que ela deu para o Gil no último lance ali da última prova, foi uma olhadinha maliciosa, foi uma olhadinha de quem sabia o que estava fazendo, uma olhadinha estrategista. Às vezes não é nem consciente, às vezes ela faz isso com tantas vezes que ela nem percebe, mas foi uma olhadinha maliciosa de quem está com estratégia na cabeça. Lógico que foi. Entendeu? Aí o que acontece? Você está envolvido no Paranauê ali. Você não enxerga. Você não enxerga. Há muitos anos atrás, a escola, o UNQ, a União Nacional da Qualificação para o Emprego, que é quem vai certificar vocês, quando eu tinha 3 anos de escola, eu contratei umas meninas. E eu tinha uma menina lá que ela era muito boa, uma excelente vendedora. Ela vendeu os cursos da UNQ para todo mundo da família dela. Ela trazia um monte de gente, ela fazia muito barulho. Ela fazia muito barulho. Pensa naquela pessoa que conversa o dia inteiro, que brinca o dia inteiro, que é cativante, que é isso, que é aquilo. Nossa, uma pessoa maravilhosa. E tinha, por outro lado, uma outra funcionária que não falava com ninguém, ficava lá quieta, não dava, sabe, quase mal dava bom dia. Era uma pessoa bem na dela. A gente vai colocar agora que todo mundo fala de tipo, né, de arquétipos e de enneagramas e não sei o quê, do DISC, a gente vai falar que a outra era influente, né, que falava muito, e essa era estável, porque assim, ela não falava com ninguém, ela queria só fazer as coisas dela. Moral da história, eu sempre que pensava em premiar, eu pensava na falante, na influente. Sempre que eu pensava em elogiar, estava no meio da reunião, tal, me vinha um elogio, eu tinha que elogiar a influente. Mas não como estratégia minha, pessoal. Não, é porque ela realmente parecia. Gente, quando eu fui pegar a tabela de vendas dela, ela tinha muito mais devoluções, reembolsos, do que a outra. E olha, ela tinha muito menos venda do que a outra. Então, ó, ela me ferrava 2 vezes. Ela me ferrava na primeira vez que ela não atingia as metas, e realmente ela não atingia as metas, mês nenhum ela atingia as metas, tá? Não atingia, mas ela era tão cativante e deixava o clima tão bom que a gente ia deixando. E outro, das pessoas que ela vendia, ela vendia, recebia comissão por isso, e aí as pessoas pediam reembolso, depois pediam para cancelar, e não sei o quê. E olha que interessante, ela já tinha recebido a comissão dela. E como eu era inexperiente naquela época, né, faz 17 anos que eu tenho escola, eu pegava e ficava com dó dela. Eu falava, não, não vou descontar. Ah, não, não vou tirar a comissão. Até que um dia eu fiz um curso para empresários, ou li um livro, eu não sei, eu sempre estava estudando. Até que um dia eu peguei e falei assim, caramba, sabe quando vem uma luz, assim, um estalo? Deixa eu ver os números. Por isso que eu bato sempre na tecla, onde você está, o que você tem, o que você tem, o que você tem. Porque desde aquela lição que eu tomei na cara, eu nunca mais fiquei sem relatório. Nunca mais, é relatório para tudo. Não precisa ser relatório robusto, criado. Não, tira isso da cabeça. Eu quero facilitar a sua vida, eu quero facilitar a minha. Então é relatório, relatório. Vamos lá, escreve aí, vamos contar, depois conta na mão. Faz de qualquer jeito, mas faz relatório. Você tem que saber o que está acontecendo na sua advocacia. Quantos clientes você atende? Como você atende? Quando eu fui ver o relatório dessa menina, ela tinha, por exemplo, a outra menina fazia 100 vendas e ela fazia 50. A outra menina com 100 vendas tinha 2% de reembolso e ela com 50 vendas tinha 20, 30% de reembolso. Olha que absurdo. Mas para mim, a melhor vendedora quem era? A falante. A falante. Então, quando eu vejo a VTube hoje daquele jeito, eu olho para ela e falo, olha só. E não é que essas pessoas passam e as pessoas vão longe e demora para a gente perceber? Demora para a gente perceber. Entendeu? Então, assim, cuidado, cuidado.
Por que eu trouxe esse caso para vocês? Porque o quarto passo é você analisar friamente qual é o tipo de pessoa que você quer trabalhar com você. E aí, gente, é criar a cultura da sua advocacia. Você quer pessoa com quais valores? O que essa pessoa precisa ter para trabalhar com você? Ela tem que ser animada, ela tem que ser organizada, ela tem que ser rígida. Como essa pessoa tem que ser? Qual é o perfil que ela tem que ter? Quando eu vou fazer consultoria em empresas normais ou advocacia, eu sempre deixo bem claro que diversidade, a diversidade hoje comum, a diversidade, né, que foi colocada hoje, a ordinária, a diversidade ordinária, é aquela em que prevê que você tem que contratar pessoas de cores diferentes, de etnias diferentes, de gêneros diferentes. Essa é a diversidade, mas essa é a diversidade comum, a diversidade ordinária. A diversidade extraordinária que eu levo para as empresas é a diversidade na qual você analisa a complementariedade dos tipos de pessoas, dos perfis comportamentais de cada pessoa. Porque não adianta você contratar uma pessoa branca e uma pessoa negra e ambas serem influentes. Vai ser um caos dentro do seu escritório. Não adianta você contratar uma pessoa hétero e um homossexual e ambos serem estáveis. Você não vai ter comercial no seu escritório. Entende? Então, assim, você precisa, para além do que está nos manuais, você precisa ampliar a sua visão, ampliar o seu repertório. E como é que você amplia o seu repertório? Dessa forma, analisando o que pode ser analisado. É para além da caixinha. Né? Na caixinha você olha ali, isso aqui não, não é. Então, olhou as pessoas, desenhou qual é o tipo de pessoa que você quer trabalhando com você? Se for a sua sobrinha, tá bom, vai, apesar de você saber que não deveria, mas enfim, tá bom, você quer pagar para ver, então tá bom. Ok, mas faz direito o restante. Segue o método no restante, que ele vai funcionar. Contratei uma pessoa, estou aqui fazendo uma seleção. Analisa que tipo de comportamento você quer que aquela pessoa tenha. Que tipo de erros, de falhas você não admitiria naquela pessoa. Que tipo de atitudes você quer que ela tenha ao atender o seu cliente. Apresenta para ela um script do seu escritório e mostra para ela e pergunta para ela o que ela acha desse script. Quando você faz isso, você dá a oportunidade dela enxergar como ela pode trabalhar e como ela pode agregar, como ela pode acrescentar na sua advocacia. De repente, você apresenta um script e coloca ali umas falhinhas. Esse é um teste que você pode fazer. Ou falha de escrita, ou alguma falha de estratégia que ela deveria saber, por exemplo. Você coloca ali para ver se ela está atenta, ou para ver se ela tem coragem de conversar com você. Porque não adianta nada você contratar um colaborador que não se importa com a sua empresa, com a sua advocacia. E tá, ó, cheio de funcionário assim, funcionário que fica de olho no dono, não, porque ele tá com Rolex, não, mas hoje ele tá de iate, não, mas hoje ele veio de carro tal, e não olha para a empresa, como a empresa é dele, ele não enxerga que a empresa é dele também. Eu já vi da boca de colaborador falando, se falir eu procuro outro. Não é esse tipo de pessoa que você quer do seu lado, dentro do seu barco. Porque a empresa é um barco, né? Então, um barco, um barco, um barco. Eu lembrei do vada a bordo, né? Volta pro carro, você tem que voltar, gente. Você tem que, né? Você tem que estar dentro do barco e disposto a remar, se for preciso. Não é sua função, mas se for preciso, você tem que estar disposto a remar. Entendeu? Tem que estar disposto a remar. É tão importante isso. Eu tenho um mentorado que eu conto essa história toda hora que eu quero que entre na sua cabeça.
Eu tenho um mentorado que ele trabalhava num restaurante e trabalhando nesse restaurante, logo no início da pandemia, o chefe dele virou para ele e falou assim: gente, eu não sei mais o que fazer, porque não, a gente não está podendo abrir, eu não sei como vou pagar para vocês, eu não tenho reserva de caixa, eu não tenho nada, e agora? Eu não sei o que fazer. Olha, vamos fazer o seguinte, eu queria que vocês pensassem em uma ideia para salvar o emprego de vocês e para a gente salvar o restaurante também. O meu mentorado, né, porque ele veio para mim depois, o meu mentorado, ele me falou: Fernanda, eu achei aquilo um absurdo. Eu falei: mas por que achou aquilo absurdo, né? Ele estava perguntando por que ele saiu do último emprego. Por que você achou isso um absurdo? Não, porque eu não sou o dono do restaurante. Ele que tinha que ter caixa, ele que tinha que ter pensado, ele que tinha que ter isso, ele que tinha que ter aquilo. Eu falei: tá, mas você não estava lá? Não é um evento que assim aconteceu com todo mundo? Por que você acha que você não tinha responsabilidade? Olha você agora tendo que fazer uma transição de empresa, né, para trabalhar em outro lugar, sendo que você poderia ter visto ali. Ele, não, porque não sei o quê. E o colega dele, ele foi, né, no dia seguinte, eles foram, o colega dele pegou e falou assim: olha, chefe, nós temos aqui esse restaurante, ele é de frente para vários prédios residenciais, e como todo mundo está em lockdown agora, eu fiquei pensando da gente fazer marmita e entregar nesses prédios. Então, a gente conversaria com o síndico para ele poder mandar um comunicado para todo mundo, a gente manda o panfleto para ele colocar ali na caixinha, né, de correio de todo mundo, e aí essas pessoas vão poder comprar quentinha com a gente, né, poder comprar marmita com a gente. Falou: olha, será? Nunca tinha pensado. Porque ele é um restaurante pequeno, tradicional, todo mundo lá ia de porta, todo mundo ia. Ele nunca teve delivery, nunca entregaram para ele, nunca fizeram nada. Então, olha que interessante. O que aconteceu? Ele pegou e fez isso, esse funcionário. Moral da história: hoje, um ano depois, o restaurante está bombando, está cheio de pessoas comprando, viraram clientes, ele começou a expandir o negócio dele, contratou mais pessoas. Quer dizer, durante a pandemia, ele, que era uma empresa estritamente presencial, virou um delivery que hoje consegue se manter e aumentou o lucro, aumentou a rentabilidade, contratou mais pessoas. Então, veja, que tipo de colaborador que você quer? Aquele que acha que não tem responsabilidade nenhuma sobre a sua advocacia, sobre a empresa, sobre nada? Ou aquele que vai, sabe, arregaçar as mangas no momento de dor e vamos que vamos pensar? Parece tão elementar, né? Mas a gente não avalia isso quando está contratando. Principalmente as primeiras contratações, porque a gente nem pensa nisso. A gente não é gestor, a gente não é do RH, a gente nem sabe que isso existe, entendeu? Por isso que no curso Advocacia Magnética eu tenho um módulo somente eu dei um bônus que é a gestão de pessoas, para você criar essa cultura, esse compliance dentro da sua advocacia, de maneira tal que você possa ter profissionais ali que estejam engajados com a sua advocacia, com a sua empresa, que você possa expandir a sua advocacia de maneira estruturada e saudável, que vai se alimentar, que vai se manter lá. Tá bom? Então, depois, quem quiser saber melhor sobre o curso, ele é 997, R$ 97 por mês. Você pode ver lá no link que está na bio da Fernanda Ferreira Advogada, tá bom? Então, vamos lá. Fiz toda essa análise, escrevi o que eu quero do meu colaborador, o que ele não pode errar, o que ele pode acertar, como eu gostaria que ele viesse, que tipo de pensamento eu quero que ele tenha, que valores que a minha advocacia tem, como eu atendo os meus clientes, como eu faço contato com os clientes, como eu lido com os clientes que são revoltosos, com os clientes que são ansiosos, como eu lido, como é que eu administro tudo isso. Fiz essas análises, perfeito. Então, agora eu vou para o campo de batalha, onde eu vou prospectar esses profissionais, onde eu vou contratar esses profissionais. Aí você tem a Cato, você tem a InfoJobs, você tem o próprio LinkedIn, que você pode ir lá colocar as hashtags para ver as publicações. Você tem o próprio Instagram, que você pode vir aqui e colocar, né,
as hashtags ou procurar pelo nome, né? E aí você vai conseguir ver. E aí você analisando os perfis, você convida para uma conversa. Você agenda para você um horário que seja mais confortável para você poder contratar essa pessoa. Entende? Fernanda, parece tão simples quando você fala. Então, parece tão fácil, né? Quando você fala. Então, não é fácil. Ele é simples. Não é fácil, tá? Nenhum processo, nada na vida é fácil. É simples. É simples levar, é simples fazer o que tem que ser feito, mas não é fácil. Então, sim, vai te dar trabalho parar para pensar na sua advocacia, parar para pensar na pessoa que você quer contratar, porque é muito subjetivo, você nunca fez. Sim, vai te dar trabalho, vai te dar tempo, mas não é impeditivo para você fazer. Tem também os headhunters, né? Você pode contratar um headhunter. O headhunter é aquele profissional que vai procurar os profissionais no mercado para você. Então, você pode contratar o headhunter, ele vai ir procurar esses profissionais para você. Tem agências que você pode procurar. Então, tem vários locais, vários lugares que você pode acessar para poder localizar um profissional. Tem as indicações, parênteses, para indicações. Fernanda, eu acho você tão legal. A gente sempre vai no samba juntas. Nossa, como a gente é amiga. Me indica lá na advocacia onde você trabalha. E assim, eu conheço a pessoa e do jeito que ela é aqui, ela é lá. Não adianta você vir com essa firula de que não é bem assim. Porque sabemos nós que as pessoas são exatamente iguais. É lógico, né? Você veste uma roupinha, né? Você veste um papel social para caber nesse ou naquele local, mas a sua essência é uma só. E para uma pessoa que é mais observadora, a gente vê quem é você no primeiro minuto. Então, eu devo indicar porque eu conheço a pessoa e eu sei que ela está passando fome? Não, não. É mais fácil você comprar uma cesta básica para a pessoa do que você indicar. Porque quando você indica, é o seu que está na reta. É o seu networking. Porque, veja, eu estou falando aqui, né? A minha amiga está me pedindo para eu indicar ela para a minha advocacia. Aí eu vou lá e indico ela, mas eu tenho um sócio. Aí eu falo para o meu sócio, sócio, vamos contratar, vai, ela deve ser legal. Aí o meu sócio vai lá e acredita em mim. Quer dizer, eu estou minando a minha relação com o meu sócio. Vamos supor que eu não tenho um sócio, é com uma pessoa de fora. Então, eu vou lá e contrato, falo com alguém de fora. Ai, olha, estou aqui, contrato fulano de tal, ele é legal. Aí eu vou lá e contrato, a pessoa vai lá e contrata aquela pessoa. Eu estou minando a minha relação com aquela pessoa. Porque na hora que aquela pessoa olhar para a tranqueira, ela não vai falar assim, nossa, mas que tranqueira que você, né? Nossa, que tranqueira essa pessoa. Não. Ela vai virar para mim e falar, Fernanda, confiava em você, hein? Eu achava que você tinha mais noção das coisas. Eu achava que você tinha noção, hein, Fernandinha? Que é isso? De onde você tirou essa tranqueira? Entendeu? Vai vir falar comigo, vai vir falar para mim. E pior, se não falar com você, se não falar para você, tá falando nas costas. Tá falando nas costas. Gente, é fato. Você sabe que é. Porque você faz isso. Vai dizer para mim que não. Você faz isso, né? Então, uma pessoa te indica tal coisa, vai, me indicou um perfume. Aí eu fui lá e comprei o perfume. Quando eu usei uma porcaria, eu posso até não falar para ela, ai, amiga, que lixo de perfume é aquele que você me deu, hein? Não. O que eu vou falar? Putz, você não sabe, ó. Quando ela te indicar perfume, não compra, não vai na dela. Disse, não é assim? Exatamente, Edna, exatamente. Entendeu? Então, o que você tem que fazer? Você tem que analisar para quem e como você vai indicar. Decidir indicar para alguém, decidir referenciar alguém, avalizar alguém.
Então, eu tenho que ter certeza, assim, dentro do que a gente já discutiu, que certeza não existe, né? Mas eu tenho que ter noção de que aquela pessoa realmente não vai estragar, né, o meu trabalho e nem estragar o trabalho dela, entendeu? Eu passei uma situação certa vez, eu trabalhava numa escola e era uma escola com 9 unidades. E aí começou a crescer a escola e o meu diretor falou: Fernanda, você conhece alguém? Eu peguei e chamei alguém, uma amiga, e assim, ela nunca tinha dado aula. Eu fiquei 2 dias treinando ela, tanto para dar aula do conteúdo, como fazer, como não fazer. Fiquei 2 dias treinando. Depois treinei ainda para ela participar da entrevista. Moral da história, ela foi contratada. Quando foi um mês depois, estava lá a bichinha me perseguindo. Toma, né? Toma. Então eu tava lá, a bichinha lá me perseguindo, me detonando, assim, tipo, sabe? Me queimando mesmo lá dentro da empresa, da escola. Então fica muito esperta, porque olha, vai indicar alguém para alguém, pensa bem, tá? Voltando, fechando parênteses e voltando para a gestão de pessoas, foi pedir indicação? Pensa nisso. Você quer a facilidade. Beleza, eu te falei aqui que nada é fácil. Acordar não é fácil. Porque você está lá dormindo num sono profundo, no melhor sonho do mundo. Aí quando você acorda, sabe o que acontece? Você vai lá e acordou, sabe o que acontece? Você vai lá e perde a. Como é que a gente diz? Perde o fio da meada. Você está prestes a beijar o Brad Pitt. Aí acorda, que ódio. Aí você acorda. Sabe o que vai acontecer nesse caso? Você não vai, você perdeu o Brad Pitt, você não vai beijar, entendeu? Então perdeu. Se você perdeu, perdeu, mas você vai ganhar o dia maravilhoso. Então, é o balanço, né? Eu vou perder o sonho com o Brad Pitt, mas eu vou ganhar um dia que eu posso ser mais produtiva, mais ativa, ganhar o meu dia. Então, tudo na vida você perde e ganha, perde, ganha, perde, ganha. Se você não tiver essa visão macro para tudo, você sempre vai buscar o hack, sempre vai buscar o fácil, sempre vai buscar a diquinha. E não é uma dica que vai mudar a sua vida. Entendeu? Não é. Não é. Não é. Eu vejo pessoas que vêm aqui no meu perfil e tenta copiar uma aula que eu dei. Aí ela vai dar aula, gente, capenga. Por quê? Porque ela está copiando uma coisa que ela viu uma vez só. Ela não sabe o que tem de know-how por trás, ela não sabe o que tem de experiência, de história, de conteúdo, não sabe. Ela acha que porque viu uma aula, e as minhas aulas são sempre bem completas e bem densas, ela acha que está apta para ir lá e fazer no negócio dela. Não é sustentável. Não é sustentável. Então, você tem que pensar sempre muito bem quais passos você está dando na sua vida para ter os retornos que você quer. Não adianta, se você é daquele tipo que só vai sugando, 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 chega uma hora que o mundo devolve, né? E aí o mundo te devolve de que forma? Tirando tudo de você. Então, observa. Eu vou pedir uma indicação, ok, mas aí eu vou fazer a seleção dessa indicação. Eu vou usar tudo aquilo que eu fiz antes. Você não desenhou a vaga, você não analisou o que a pessoa podia ter, o que ela não podia, o que você queria, o que você não queria. Você não fez tudo isso? Beleza. Então agora vai lá e entrevista. Não é porque veio a indicação do Papa. Quem diz que o Papa acerta tudo? Não acerta tudo. Mas é o Papa, não acerta. Não acerta. Entendeu? Não acerta. Então não adianta você ficar aqui pensando que você vai acertar tudo. Não vai. Se permita se pôr em movimento, porque a vida é feita do caminhar, né? É do caminhar, dos erros, tropeços, aí acerta, ajusta, aperta, solta, tá bom? Então, para de buscar a facilidade, o caminho mais fácil. Busca o caminho certo, o caminho que vai te dar o ajuste ideal. Tá? Se você quer uma facilidade, uma recomendação que eu tenho é contrata a mentoria, né? Porque a mentoria encurta o seu prazo, mas eu não vou poder fazer o seu trabalho, então quem vai ter que fazer o seu trabalho é você.
Eu vou te educar, eu vou te ensinar, eu vou te mostrar como se faz na prática. Mas quem vai pôr a mão na massa, efetivamente, é você. Então, para de ficar buscando atalho. Não existe atalho na vida empresarial. Na vida da advocacia não existe atalho. É um jogo de longo prazo, porque você quer viver da advocacia, né? Então, é um jogo de um longo prazo, beleza? Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Dúvidas, dívidas, dedos, dúvidas? O ponto principal aqui é gestão de pessoas. A gente não esgotou o conteúdo, mas o que eu quero que você identifique é assim: decidi contratar, faço a análise de quem eu vou contratar, contrato através de uma entrevista, através de um teste, contratei através de entrevista, através de teste. Aí o que eu faço? Faço toda a noção, tudo que eu preciso analisar e observar para que eu tenha o resultado que eu quero, que é manter a pessoa por longo prazo, num longo período aqui no meu escritório. Se eu conseguir manter a pessoa num longo período aqui no meu escritório, eu vou ter mais resultados. Isso vai significar que eu fiz uma ótima seleção. Agora eu preciso começar a pensar em estratégias para reter esse talento, para manter esse profissional aqui comigo. Agora eu preciso reter, agora eu preciso criar estratégias para poder manter esse profissional aqui comigo. E aí vem a segunda fase, que é quando você pensa em planos de endomarketing, quando você pensa em planos de carreira para o seu colaborador. Aí você precisa identificar qual é o plano de ascensão que cabe, primeiro, para a sua advocacia, para a estratégia do negócio da sua advocacia, e segundo, para a estratégia de vida daquela pessoa. Porque tem que alinhar com a vida daquela pessoa. Não basta eu decidir a sua carreira por você. Você tem que decidir onde você quer chegar. Até onde você quer chegar. Você precisa ter essa decisão, porque aí você vai alcançar os resultados que você quer. Certo? Dúvidas sobre gestão de pessoas? Pode perguntar, estou ouvindo. Vitor, Adriana, Carlos Edmilson, Simon, Samonin. Não? Coloquem os nomes com e-mails, por favor, aqui o nome completo. No mesmo assunto você coloca e-mail para eu poder mandar os certificados, tá bom? Então, nomes com e-mails. Lembrando que quem recebe o certificado é quem esteve comigo nas 3 das 4 aulas, aqui no Zoom, tá? Então, Instagram, YouTube não tem certificado. Quem tem certificado é quem esteve aqui registrando presença nas 3 de 4 aulas. Quem esteve nas 4 ganhou o conteúdo, né? Anotem aqui o nome completo com o e-mail para a gente poder mandar. Manda no privado aqui para mim, que fica mais fácil, tá bom? Porque aí a gente já consegue fazer o levantamento de quem é você, de como vai ser o seu trabalho e assim por diante. A oportunidade agora é para que o seu certificado ele chega para você até quarta-feira que vem, tá? Então vai chegar o seu certificado e a oportunidade agora é de você comprar o curso Advocacia Magnética. O curso Advocacia Magnética, ele está saindo R$ 997, são R$ 97 para quem quer parcelar. Esse valor é R$ 97 por mês. Esse valor você pode parcelar em mais de um boleto, em mais de um cartão. Você pode fazer no boleto também, tá bom? E ele é um curso completo. Por quê? Porque ele abrange o conteúdo da gestão de negócios para a advocacia e ele abrange também o conteúdo da gestão de negócios e ele abrange também, ele te dá como bônus o curso Gestão de Pessoas, Gestão de Endomarketing, Gatilhos Mentais, que é um curso, a Psicologia do Cliente também. Ou seja, você fecha todas as arestas de uma gestão real de negócios que você precisa ter na sua advocacia. Vamos profissionalizar. A minha proposta é profissionalizar
o seu escritório, é profissionalizar a sua gestão da advocacia, para você entender que entre ser advogado e advogar tem um delay. É nesse gap que a gente vai trabalhar. Porque uma coisa é você ser advogado, tá bom, tá com a OAB, perfeito. Tá, e agora? E agora é você sair para o mundo. E agora é você prospectar clientes. E agora é você estruturar quando começa a crescer. E agora é você fazer uma projeção de crescimento. Agora é você ter a gestão financeira. Isso tudo a gente tem no curso. E veja, é um curso que vai te dar, já tem 47 aulas dentro do treinamento, já gravadas, e fora isso, você ainda vai ter aulas semanais comigo, aulas entre 1 e 2 horas, depende do conteúdo da aula, com aprofundamento do conteúdo. Então, tem as aulas que vão acontecer aqui no Instagram, que são abertas, que vão para a plataforma, depois elas vão sair do Instagram e do YouTube, e tem as aulas que são só suas. Então, cada mês a gente está atualizando os módulos. Cada mês a gente está incluindo conteúdo nesses módulos. O curso tem duração de 1 ano, nessa versão em que a gente tem aulas toda semana, né, ao vivo, para você tirar dúvida, conteúdo novo, de estratégias novas. O bom de eu estar mentorando é que eu trago sempre a vida real para vocês. E o bom de eu ser advogada é que eu trago o problema que acontece, as possibilidades que podem acontecer. Então, a gente antevê. Você vê, eu consigo cercar você de todas as formas para que você tenha um melhor embasamento, para que você tenha um melhor resultado na sua advocacia e na sua vida, tá bom? É uma forma de você ter o conhecimento mais aprofundado que você precisa ter para a gestão do seu negócio, porque, sim, a maioria dos advogados que estão frustrados no mercado é porque não entenderam ainda que tem um negócio, tá? Então, a gente tem um módulo lá, marketing de conteúdo. Esse módulo marketing de conteúdo, se você for ver lá no link na bio, ele sai R$ 497. Para você aqui, ele vai sair de graça. Por quê? Porque você comprou o Advocacia Magnética, que traz esses bônus para você, tá bom? Então, no Advocacia Magnética, você tem os bônus, que os bônus individuais saem para além do valor do curso. Então, faz as contas aí de quanto você está ganhando, e os preços estão lá na bio, né? Não tem preço pavão, não tem nada disso. Os preços estão na bio. Quer comprar o curso individual? 497, 697. Marketing de conteúdo, 497. Endomarketing, 497. Gestão de pessoas, 697. E se você quer comprar tudo isso, ganhar tudo isso, você vai para o Advocacia Magnética. Lá tem todos esses cursos para você também, tá bom? Bom, na semana que vem, você sabe que toda quinta-feira a gente faz o Clube do Livro às 20 horas. Então, na semana que vem, a gente vai começar com o Clube do Livro de novo, às 20 horas. Então, eu quero sugestão de livros, tá bom? Eu vou abrir uma caixinha aqui no Instagram. Você vai lá para o Instagram, compartilha, gente, me ajuda. Se eu te ajudei de alguma forma com essas aulas que a gente está passando, compartilha, manda link para os amigos. No YouTube tem 1 milhão de vídeos meus. Tem para mais de 600 vídeos. Eu duvido você assistir meu YouTube, Fernanda Ferreira Advogada, ou meu IGTV aqui, que no IGTV tem menos vídeos do que no YouTube. Eu duvido você assistir os meus vídeos e não mudar sua mentalidade, seu modo de pensar, seu modo de agir. Eu duvido. Eu ponho minha mão no fogo se você não mudar nada na sua vida, só assistindo os conteúdos gratuitos que já estão disponíveis, né? Aí uma forma de você me retribuir é compartilhar, printar, mostrar que está aprendendo, me mostrar para as pessoas, me indicar para as pessoas. Assim é uma reciprocidade. Eu te ajudo, você me ajuda. E aí a gente vai trocando figurinha, tá bom? A trilha da advocacia vai acontecer novamente no final de maio. E aí vai ser um evento diferente, tá bom? E eu vou trazer aulas diferentes, tudo do conteúdo da advocacia magnética também. Então, vai ser gratuito também, vai ter outras coisas. Então, venham, acompanhem aqui, porque sempre vai ter conteúdo gratuito para vocês, tá? E os conteúdos pagos estão lá também no link da bio para você conhecer, vir fazer.
Lembrando que quando você compra o curso, você tem 7 dias para experimentar, e lá já tem 47, a última contagem acho que era 47. Lá já tem 47 aulas gravadas, então você, de vários módulos, tá? Então você já assiste algumas aulas lá, não gostou, que eu acho estranho, né? Se você me acompanha aqui, já me conhece, enfim, é assim que eu falo. Não gostou por algum motivo, pede a devolução, porque aí é com o sistema, né? Nem comigo. Então eu não vou ficar nem chateada, a gente vai continuar amigo, você continua seguidor, e é vida que segue, tá bom? Então analisa, pensa, o momento é esse. O pessoal tá vindo aqui no meu Instagram, copiando o meu conteúdo e abrindo o curso deles. Então, cuidado se não comprar os piratas por aí, tá? Porque são 17 anos com a UNQ, são mais de 20 anos dando aula e são mais de 13 anos como advogada. Então, assim, olhe o meu currículo e veja para você não comprar gato por lebre aí que está espalhada aí no mercado, um monte, um monte, um monte, um monte. E eu fico só observando, né? Porque quem sabe faz, quem não sabe copia. É isso. Como eu sempre falo, reverbera comigo. Obrigada! E eu te espero nos cursos, tá? Beijos! Aí, terminei aqui. Olha, carinha da cidadona. Gente, coloquem dúvidas aqui, eu tô aqui, tá? Pode colocar dúvida, o que vocês precisam perguntar, o momento é esse. Se não tiver dúvidas, colocaram os nomes completos com o e-mail para eu poder. Beijo na Liz, né, Edmilson? Para eu poder fazer a emissão do certificado. Coloquem, por favor, nome completo com e-mail aqui no chat do Zoom, tá, YouTube? Então, não é para colocar aí no YouTube, não. É para eu poder mandar depois os certificados. E para vocês, se não tem dúvidas nem mais delongas, Vitor, eu não vi seu nome completo nesse seu e-mail. É isso mesmo? Não estou vendo, será? Porque depois, na hora que imprime, a Adriana também não vi. Porque na hora que imprime, aí eu acho que aparece. Mas se não aparecer, gente, se vocês não escreverem, eu não vou poder fazer milagre depois, tá? Porque na gravação não mostra quem tá aqui, tá bom? Então, coloquem os nomes com e-mail para a gente poder registrar. A Adri não colocou e-mail, Adri, eu vi seu nome. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Certificados, então, até semana que vem, tá bom? Beijos, obrigada, gente. Reverbera comigo. Até a próxima, né? Beijos.